Fala galerinha, hoje vamos dar sequência ao assunto que estávamos falando no último vídeo. Estava falando sobre sketch, a importância do sketch. E hoje nós vamos falar sobre algo chamado ousadia. E não estou falando de nome de música de sertanejo universitário. Estou falando sobre ousadia na arte. Por exemplo, quando você vai desenhar, vai fazer um sketch, você é do tipo que vai treinar fazendo algo mais parecido com isso ou com isso? Qual tipo de desenhista você é? Se você não consegue perceber a diferença entre um e outro, eu não estou falando esteticamente. Obviamente temos uma moça aqui e um cara aqui. Mas não estou falando esteticamente. Estou falando referente à ousadia que foi aplicada em cada um dos desenhos. Aqui nós temos um personagem em posição frontal, parado. Um ótimo sketch, está certinho, nenhum dos dois tem problema de anatomia. E aqui nós temos uma personagem de meio corpo. Obviamente, muita gente que vai observar esses dois desenhos vai pensar: esse aqui deve ser mais complicado porque está de corpo inteiro, tem pé ali, tem sapatos, enquanto esse aqui está só meio corpo. Mas quando eu falo da questão de ousadia, eu não falo referente à quantidade de detalhes que você vai colocar no corpo, sabe? Você vai fazer de corpo inteiro, você vai fazer em vista só de meio corpo, ou se vai botar muitos detalhes na roupa, muitos detalhes no cabelo. Não é referente a isso. Quando eu estou me referindo à ousadia, estou querendo dizer em relação a você sair da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? Isso é a zona de conforto. Desenhar o personagem frontal, paradinho assim, sem nenhum movimento no corpo, né, sem expressar muito. Enquanto aqui nós temos, né, uma espécie de narrativa visual, até podemos chamar. Porque a expressão corporal dela quer dizer alguma coisa. Da mesma forma como eu tenho outros aqui que vão seguir o mesmo esquema, como esse aqui que também, apesar de estar parado em posição frontal, nós temos um certo movimento corporal. Tem um deslocamento de coluna, tem os braços cruzados, né, a abertura da perna, a posição da cabeça. Tudo isso é importante para dar naturalidade para o desenho. E quando eu faço os sketches, eu particularmente, muitos deles eu tento não usar referência. Eu tento, na verdade, aplicar tudo que eu estudei antes, sem observar aqui. Isso ajuda a minha memória a trabalhar mais, né? Funciona parecido com aquele exercício que eu passei lá nos primeiros vídeos para vocês. E ó, esse aqui é um exemplo de um desenho aqui, de um sketch que eu fiz também sem referência, foi direto na caneta. E eu só ousei, né? Esse aqui, se eu bem me lembro, eu estava querendo começar desenhando uma mão, segurando o pincel. Comecei a desenhar na mão, fazendo pincel, e fui puxando o resto. Foi ousar no desenho. Poderia ter dado errado? Poderia dar super errado, conforme já deu em dezenas de outras vezes. Vocês vão passar aqui, não vão ver tantas situações assim. E até mesmo os que foram possíveis eu errar, a gente vai encontrando caminhos de consertá-lo, sabe? Isso que é importante do sketch, a gente conseguir criar soluções. Então tá vendo? Tudo isso aqui são desenhos feitos, né, mais ousados. Tem alguns mais simples, né, de rosto, mas mesmo os que eu faço de rosto, eu tento sair do padrão simples, né? Sempre tento usar com expressão, coisas do tipo, estudo de luz e sombra, né, de rachura e várias coisas, ó, mãos e tal. Geralmente coisas que a gente menos desenha no nosso dia a dia são coisas que a gente mais tem que se dedicar na hora de fazer, de botar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Ó, como esse aqui que tem completo, mas tá vendo, meio corpo, porém com uma posição, escorço, né? Ainda não paramos para falar sobre escorço, e escorço é uma coisa muito importante no desenho e é o que dá dinâmica a ele. O escorço, resumindo, significa encurtar, né? A gente pode ver que o braço aqui está mais curtinho e tal, por causa da perspectiva que ele forma. É uma palavra que vem de um outro dialeto e significa encurtar. Vocês vão perceber que a maioria dos meus treinos tem escorço, porque é uma das principais armas do desenhista para criar dinâmica. Então, são todos desenhos feitos direto na caneta, todos com escorço, todos sem uso de referência, usando basicamente tudo que eu estudo com referência antes de aplicar
no sketchbook. Então, quando eu estou em algum lugar onde eu não tenho muito tempo para pesquisar por referência, eu vou e simplesmente arrisco, eu ouso. Significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Pera aí! Se você ainda é estudante no início, não faça isso, tá? Isso significa perigo! Você tem que estudar o esboço, tudo certinho. Se você ainda tem dificuldade de fazer o corpo de frente, treina o corpo de frente paradão, estático, tá legal? Essa dica é mais para as pessoas que estão mais avançadas. Eu vou botar aqui alguns exemplos de esboço que eu faço. Esses são alguns sketches de treinos meus. Isso aí eu faço constantemente. Então, se você tem dúvida em esboço, treina esboço. Ah, eu não consigo fazer o corpo parado direito ainda, aquele de frente. Treina aquele de frente o tempo inteiro. Não queira tirar a meia antes de desamarrar os sapatos, tá bom? Então, se você está no início, se você tem dúvidas, treine muito isso aí. E para os alunos mais avançados, não tomem somente isso por verdade, tá? Vocês precisam esboçar. Essa é somente uma das vertentes do treino. Mantenham os outros e agreguem esse ao estudo de vocês. Então, a ousadia vem desse ponto aí, de você pegar e fazer coisas que você não está tão acostumado a fazer no dia a dia. É óbvio que eu estou acostumado a fazer isso no meu dia a dia, né? Senão teria dado errado todos esses que eu fiz, que eu tentei. Mas eu vou colocando em prática, experimentando coisas novas e tudo mais. E o importante é eu não me frustrar com o erro, principalmente para quem vai iniciar a fazer esse tipo de coisa, ousar. Ousar é para você se permitir correr o risco de errar. Desenhar não é só acertar, não é só querer acertar. Desenhar é você errar e descobrir como solucionar aquele erro para chegar numa conclusão boa. Então, para eu chegar nesse resultado aqui que eu chego hoje em dia, eu precisei errar muito no passado. E hoje em dia ainda erro. É que aqui talvez eu não tenha nenhum exemplo que tenha dado errado, porque tem pouca coisa nesse sketchbook. Mas pode acontecer em algum momento. Eu lembro que teve alguma coisa aqui que eu fiz que eu não gostei, que eu mesmo, no mesmo próprio desenho, eu fui e consertei. O sketchbook é para esse tipo de coisa, tá? Então é não só para você treinar o básico, como o rosto, o olho e tudo mais, também é super importante, vocês podem ver que no meu tem, também, tão importante quanto é você sair do básico e ousar aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que talvez você nem saiba ainda, né? Então, busque isso, porque isso vai complementar o estudo de vocês com o sketch, tá? Se permitam errar, porque é errando que a gente aprende, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. E dica rapidinha dessa vez, né? E na próxima vez aí eu venho com algo mais prático. Strong.